Mais um Tributário na Lata começando e eu reservei para você um tema sobre processo judicial tributário. Nessa questão de processo judicial tributário tem um ponto bastante interessante que diz respeito à repetição do indébito. Na realidade, à restituição de tributos indiretos. Bom, a gente precisa saber então o que vem a ser um tributo indireto. Tributo indireto é aquele tributo que, por sua própria natureza, ele comporta a transferência do encargo financeiro a uma outra pessoa. Temos como exemplos de tributos indiretos, classicamente, o IPI e o ICMS, entre outros, é verdade. Mas você reconhece, então, um tributo indireto quando você percebe a presença de dois contribuintes. Sim, dois contribuintes. Um chamado contribuinte de direito, que é aquela pessoa quem pratica o fato gerador, e o outro é o contribuinte de fato, que é uma outra pessoa que acaba arcando com o ônus tributário. Bom, para você saber como é que funciona a aplicação desse dispositivo, a gente precisa fazer a leitura do mesmo. Confere comigo? Artigo 166 do CTN. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, a transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. Pois é, trata-se de um dispositivo do nosso CTN em 1966, quando já havia um posicionamento anterior por parte do Supremo Tribunal Federal. Antes da redação desse dispositivo, sabe como o Supremo Tribunal Federal se posicionava nesse sentido? Confere a súmula de número 71. Súmula de número 71 STF. Embora pago indevidamente, não cabe a restituição de tributo indireto. Ora, muito enfático o Supremo Tribunal Federal dizendo: tributos indiretos, impossível de haver a sua restituição. Bom, naturalmente, quando nós tivemos a redação do Código Tributário Nacional, já se pensava de uma forma diferente. Tanto é que você pode perceber que no artigo 166 eles admitem a restituição de tributos indiretos. E sim, embora trate-se de uma outra súmula do STF bastante antiga, eu diria, é a súmula que hoje a gente tem como válida. Não mais a 71, mas sim a súmula de número 546. Confere. Súmula de número 546. Cabe a restituição do tributo pago indevidamente quando reconhecido por decisão que o contribuinte de iure não recuperou do contribuinte de fato o quantum respectivo. Então, isso significa dizer que o STF, ele atualmente, ele aceita a restituição de tributos, mesmo que se trate de tributos indiretos. Mas para isso acontecer, é necessário observar uma condição. É preciso, então, que o contribuinte de direito, o chamado contribuinte de iure, prove ter ficado com ele o encargo financeiro e não tê-lo, portanto, transferido a terceiro. Quem é que precisa fazer a prova desse encargo, que assumiu esse encargo, que permaneceu com o encargo? Bom, precisa, então, fazer isso aquela pessoa chamada contribuinte de direito. Só é necessário comprovar essa condição quando você estiver diante de tributos indiretos. Tributos diretos, como IPTU a rigor, taxas, IPVA, entre outros, tributos diretos não necessitam dessa condição, não necessitam observar a condição imposta pelo artigo 166 do CTN. Algo, portanto, que você precisa tomar muito cuidado. Por isso, da importância de você reconhecer e discriminar o que é um tributo direto e o que é um tributo indireto. As condições estabelecidas pelo artigo 166 do CTN, bem como a súmula 546 do Supremo Tribunal Federal, são condições firmadas apenas para tributos indiretos. Logo, qualquer exigência nesse sentido sobre a restituição de tributos diretos será uma exigência inválida, que não poderá prosperar.
Assim, então, finalizamos mais um Tributário na Lota. Espero com isso ter te ajudado a compreender melhor o artigo 166 do CTN e também a súmula 546 do Supremo Tribunal Federal. Até mais!